antigos, mas louvor, quando é louvor, não tem idade. O elogio a Deus é algo que nós levaremos para a eternidade. Ora, se tem algo na eternidade que nós iremos fazer constantemente, é louvar. A Bíblia diz em Isaías capítulo 6 que os serafins louvavam: santo, santo, santo é o Senhor, e assim seremos nós, amém? Fomos chamados para elogiar a Deus, isso é louvar, é elogiar ao Senhor, e essa é a nossa razão de estarmos nesta terra, amém? Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Levanta assim a sua mão. Já conhecemos, sejam bem-vindos, amém? Muito bom tê-los aqui. A igreja os receba com uma calorosa salva de palmas a Jesus. Muito bom estarmos na presença de Deus nesta noite que Deus separou. Cumprimenta mais de uma vez seu irmão. Ô meu irmão, quão bom é vê-la, você que chegou agora no meio do louvor. Dá uma ombrada nele aí, um aperto de mão, uma cutucada, dá um chute na canela dele para ele acordar. Olha, depois de uma tarde, de um dia, melhor dizendo, de labor, de trabalho, chegamos um pouco cansados na casa de Deus, mas Deus nos renova, amém? Chute na canela já basta no futebol que teremos, né? Então não pode, chute, daqui a pouco acabando o culto, nós homens, olha, o futebol não é seleto para os homens, né? Então o futebol é aberto para as mulheres, se alguma mulher também, certamente jogarão melhor do que muitos homens, isso é fato certo. Então as mulheres que queiram jogar futebol também com os homens, toda quarta-feira, acabando o culto aqui, nós saímos e vamos jogar um futebol de uma forma bem sadia, alegre, feliz, em comunhão. É o nosso grupo de vida de homens, né? O futebol. Então, é um momento importante de comunhão com os irmãos da igreja. Amém, igreja? Glória a Deus. Sem mais delongas, quero chamar meu querido decano Marcelo Gama, que estará ministrando a palavra de Deus nesta noite. Que Deus os abençoe ricamente. Boa noite, igreja. Graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Você foi abençoado com os louvores? Preciso de espaço. Amém? Amém? Você está feliz? Amém. Eu também estou muito feliz. Deus tem me dado várias oportunidades de estar pregando sua palavra. Reconheço que Deus tem sido misericordioso comigo. Tenho certeza que Deus tem feito maravilhas em nosso meio. Amém? Rapidamente, abra sua Bíblia em Atos, capítulo 16, versículo 31. Amém? Atos, capítulo 16, versículo 31. Atos, escrito por Lucas. Lucas, um médico amado, discípulo de Paulo. Amém? Todos já acharam? Assim que os irmãos forem já achando, vamos ficar de pé. Amém? Atos, capítulo 16, a partir do versículo 31. Assim diz a palavra de Deus. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvos, tu e a tua casa. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Senhor, nós cremos nessa palavra, nós cremos no que vai ser dito, no que vai ser lido aqui. Cremos no teu poder, na tua unção. Cremos que tu salvas, liberta e batiza com o Espírito Santo. Nós sabemos e cremos no teu poder. Senhor, tenha liberdade em nosso meio. O Espírito Santo vem para iluminar as Escrituras, que possamos entender aquilo que o Senhor quer falar conosco. Senhor, nos abençoa. Em nome de Jesus, amém e amém. A igreja pode tomar assento? Volte um pouquinho na sua Bíblia, ainda no capítulo 16, no versículo 16. Um pouquinho mais atrás. A Bíblia fala assim, a Bíblia diz assim, está escrito: aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Essa passagem é muito conhecida. Paulo vinha da sua segunda, estava no meio da sua segunda viagem missionária. Deus estava fazendo grandes coisas através de Paulo. Paulo caminhava com Silas e Lucas, que está escrevendo essa carta. Lucas escrevendo, vê que muitas vezes aparece eu, isso é Lucas escrevendo. Amém?
E esse grupo que estava lá estava colhendo grandes frutos para o Senhor. Ali eles conheceram uma mulher chamada Lídia. Lídia foi a primeira mulher que praticamente deu início à igreja na Europa. A igreja se expande. A Bíblia fala que a igreja crescia em número naquele lugar. Deus estava abençoando Paulo de maneira poderosa. Mas o Espírito Santo guiava aquele grupo de uma maneira especial. Muitas vezes o Espírito Santo impedia aquele grupo de se deslocar um local para o outro. Muitas vezes ele deixava ir. A direção toda daquele lugar, daquele grupo, estava na direção do Espírito Santo de Deus, amém? Nossa vida tem que estar assim também. Muitas vezes nós estamos caminhando, e o Espírito Santo nos incomoda e fala, por aqui não, vá para outro lugar. E muitas vezes nós teimamos em não seguir o Espírito Santo de Deus. Mas quando o homem e a mulher de Deus está sob a direção do Espírito Santo de Deus, coisas irão acontecer. Eu não sei como você entrou aqui, mas eu quero que hoje você entenda que nós precisamos de estar sob a direção do Espírito Santo de Deus. Atos fala basicamente em todos os atos, perdoa-me a redundância, mas Atos fala sobre as maravilhas que o Espírito Santo faz através daqueles homens. O Espírito Santo vai guiando de tal maneira que, assim como está em João 2, fala que o vento sopra, não se ouve, não se sabe de onde vem, para onde vai, ouve a sua voz, assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Amém? O que mais me chama a atenção no versículo 16 é que aconteceu que indo nós para o lugar de oração. Naquela região não tinha sinagoga. Os pequenos grupos que se formavam de cristãos, assim como foi aquele grupo, o primeiro grupo de Lídia, aqueles grupos se reuniam em lugares específicos, ao ar livre, para estar orando. Já era a segunda, talvez a terceira. Eu sei que não era a primeira vez que Paulo se deslocava para esse lugar. Assim também somos nós. Quando nós saímos para o local de oração, pode ter certeza, o inferno vai se levantar. Outro dia um irmão me falou, olha, o inimigo, eu recebi uma revelação que o inimigo está furioso comigo. Mas não é função do inimigo estar furioso? Isso vai acontecer. E quando você sai desse lugar, vai para o lugar de oração, o local de oração pode ser que não seja a tua igreja, pode ser o seu quarto, pode ser aquele momento que você está orando. Naquele momento, as coisas vão se levantar contra isso. O inimigo realmente não fica satisfeito com um homem e uma mulher de Deus de joelhos dobrados. Mas as nossas lutas devem ser vencidas assim. Paulo e Silas e aquele grupo estavam indo para o local de oração. E algo no mundo espiritual estava se movendo. Existia algo para impedir que o Espírito Santo continuasse na direção daquele grupo. Conosco é a mesma coisa. Quando nós nos deslocamos, ter uma atitude de oração, uma vida de oração, muitas vezes algo vai se levantar. Talvez uma palavra contrária, talvez um enviado do inimigo, aí sim, uma palavra de maldição. Talvez até o tempo de você chegar, até o seu tempo de oração pode ser remido. Tudo quer corroborar para que você não ore, para que você não dobre seus joelhos, para que você não clame ao Senhor, para que você perca o seu relacionamento com Deus. Mas Paulo, apesar de estar viajando, muito ocupado, ele tinha o seu momento de oração. Paulo, Silas e aquele grupo tinham o seu momento de falar com Deus. O Espírito Santo operava tanto na vida daquele grupo, é porque aquele grupo também é um grupo que orava. Não existe um grupo de cristãos, não existe cristão que não ora. Não existe igreja que não ora. Não existe igreja que não tem o seu momento de oração. Se a igreja não ora, aí é uma igreja doente. Se você é um cristão que não ora, que não tem seu momento com Deus, você não é um cristão completo. Você precisa ter esse momento de relacionamento. Na igreja, no seu quarto, na sua casa, com a sua família. Amém? Amém? A Bíblia fala para orar sem cessar. Meu irmão, não importa onde você esteja. Não importa o local que você esteja passando. Ore sem cessar. Amém?
Ainda no versículo 16, aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa, de espírito adivinhador, a qual adivinhava e dava grande lucro aos seus senhores. Saiu ao encontro de Paulo uma mulher possessa, de espírito adivinhador, que dava grandes lucros aos seus senhores. Aquilo que aquela mulher fazia, através do espírito maligno que habitava nela, dava grande lucro aos senhores. Quer dizer, eu de antemão já sei que aquela pessoa era escravizada pelo diabo. Escravizada pelo diabo de tal maneira que ela servia o diabo para dar lucro para os seus senhores. Ela tinha senhores na terra. Tinha homens que serviam o diabo e usavam aquela mulher. Aquela mulher estava presa, aprisionada numa prisão que nem ela talvez tivesse noção. Com certeza, muitas vezes perdia a consciência. Não sabia o que falava, o espírito tomava conta dela. Esta é a prisão espiritual. Nós vamos ver nesse capítulo todo aqui, nesse capítulo 16, que há uma grande guerra espiritual e a grande possessão lutando contra o Espírito de Deus que estava avançando naquele lugar. Não era só uma mulher que dava grandes lucros aos seus senhores. A cidade toda era dominada por aquele espírito. Quando eu li a primeira vez, eu imaginava ser somente uma médium que tinha um pequeno comércio, que tinha um pequeno campo de atuação. Mas depois, lendo com mais calma, aquela mulher, aquele espírito adivinhador, ela dominava aquela cidade inteira. Paulo, Silas e aquele grupo todo estavam de frente com uma grande potestade. Eles estavam de frente com um espírito maligno grande. Mas o espírito que estava em Paulo e Silas era muito maior do que aquele, amém? E ele tinha o Espírito Santo como direção. O Espírito Santo não o impeliu de estar de frente daquele problema. Deus, às vezes, nos leva a lugares que nós não temos noção. Com perigos que, às vezes, por muitas vezes, nós pensamos, poxa, eu vou morrer, olha o que eu estou enfrentando, por que eu estou acontecendo isso na minha vida? Paulo podia estar pensando assim, olha, eu estou fazendo a obra de Deus. O Espírito Santo fala comigo. Eu estou pregando neste lugar e agora vem um demônio. Como é que ele tem autoridade para chegar e tentar impedir o trabalho de Deus, a obra de Deus? Paulo vinha de muitas vitórias e agora tinha um grande confronto na sua frente. Enfrentar esse espírito. Que olha o que ele faz. Versículo 17. Seguindo a Paulo e a nós, quando fala nós, a gente subentende que Lucas estava no meio. Chamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Interessante que aquele espírito maligno, aquela possessão que estava sobre aquela mulher, falava algo que era verdade. Ele olhava para Paulo e Silas e caminhando, olha, aqueles homens têm o caminho da salvação. Como se dissesse, sigam eles. Aquele espírito imundo elogia. Fala coisas boas. Precisamos discernir o Espírito de Deus. Amém? Precisamos discernir o que é Espírito de Deus e o que não é. Amém? Ela falava algo que era verdade? Sim, falava. Mas o importante é da onde que vem essa fonte. A fonte que saía esse elogio. Muitas vezes um elogio nos derruba muito mais do que uma crítica. Muitas vezes aquele elogio fora de hora entra no nosso coração e traz uma soberba. Mas Paulo era diferente, Silas era diferente, aquele grupo era diferente. Eu fico imaginando um grupo que tinha Paulo, Silas, Lucas. Era um grupo forte, amém? Era um grupo que sabia discernir o que era certo e o que era errado. O que era Espírito Santo e o que não era. E eles veem aquela mulher possessa, anunciando o caminho deles. Versículo 18. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo,
eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Paulo repreende aquele espírito e expulsa. Era o correto? Sim, era o correto. O espírito imundo estava lá há muitos dias. Eu não sei dizer, a Bíblia não fala porque há tantos dias Paulo aguentou aquilo. Mas chega uma hora que Paulo, já indignado, fala para o espírito e sai. E o espírito sai. Irmão, Deus tem poder. Deus nos deu este poder. Este poder que estava sobre Paulo, de expulsar espíritos imundos, é o poder que está sobre você hoje. Essa autoridade está sobre nós. Amém? E mais do que isso, poder para libertar. Porque muitas vezes falamos do espírito imundo que estava sobre aquela mulher. Mas há quanto tempo aquela mulher estava escravizada pelo diabo? Aquela mulher foi liberta, amém? Com uma palavra, através do poder de Deus, Paulo, sendo usado por Deus, ele faz, retira-te dela, e saiu. Irmão, nós temos esse poder sobre nós. Poder para pisar em serpentes e escorpiões. Poder para botar as mãos nos enfermos e serem curados. É para isso que Deus nos quer, é para isso que Deus dá dons. Amém? Para salvar quem está lá fora, não aqui dentro também, claro. Mas nós temos uma missão lá fora. Paulo estava sobre missão, amém? Paulo estava numa viagem missionária, estava havendo libertação naquele lugar, amém? Alguém sabe o que aquela mulher vivia? Sendo escrava do diabo por tantos anos, a ponto de dominar uma cidade com aquela potestade. Aquela mulher era usada. Dava grandes lucros aos seus senhores. A mulher era uma escrava. Deus liberta, amém? Deus libertou aquela mulher. Amém? Glória a Deus. Deus libertou, Deus liberta. Fez a coisa certa. Espírito Santo na direção. E olha o que acontece. Versículo 19. Vendo os seus senhores que lhe desfizera a esperança de lucro, agarrando em Paulo e a Silas, arrastaram para a praça, na presença das autoridades. Versículo 20. E levando os pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. Para quê? Meu irmão, Deus te chamou, entenda o que eu quero falar, para que você perturbe a cidade. Deus te chamou para que você não fique parado, para que você ande na direção do Espírito Santo, para que você venha operar milagres. Amém? Para que você possa botar a mão no enfermo e ser curado. Amém? É para isso que Deus nos chamou. Não importa a circunstância, não importa o problema. Não importa o que estava acontecendo na vida de Paulo. Independente da circunstância, ele fazia a obra. Amém? Versículo 21. Não, ainda no 20. Perturbam a nossa cidade. O óculos está ruim pra caramba. Está muito ruim. A nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Aquele homem desvirtua toda a situação. Ele fala que os homens estavam perturbando a cidade, porque a cidade estava acomodada com aquilo, vivia daquilo, dava grandes lucros. Era cômodo viver daquele jeito. Era cômodo viver no pecado. Era cômodo viver na prostituição. Era cômodo receber altas quantias de dinheiro usando uma mulher. Paulo rompe toda essa tradição. Paulo rompe esse andamento que tinha. Paulo rompe as tradições que eles tinham, não essas, mas a tradição de escravizar uma mulher. A tradição de usar uma mulher. A tradição de estar escravizando uma mulher para usurpá-la. Na verdade, o diabo aprisionava aquele local. E Paulo, quando liberta, ele não fica satisfeito, e aqueles também que se aproveitavam da situação também não ficam satisfeitos e prendem Paulo. Acusam Paulo. Meu irmão, você vai ser acusado. Você vai ser perseguido. Se você estiver no caminho do Espírito Santo, muitas vezes você vai falar do amor de Deus e não vai ser compreendido.
não vai ser entendido. Mas em nome de Jesus, Deus quer que você fale. Deus quer que você caminhe. Deus quer que você continue andando, amém? É isso, é para isso que Deus te envia. Ele fala o ide, não é somente o ide, é ir e fazer discípulos. Faça discípulos. Amém? Versículo 22. Levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-lo com varas. Começa aqui o sofrimento de Paulo e Silas daquele grupo. Agora entrando na mente de Paulo. Paulo estava fazendo a obra, amém? Estava prosperando, amém? O que ele fez de errado para ser açoitado? O que ele fez de errado para estar sendo preso? O que ele fez de errado para estar nessa situação? Muitas vezes nós nos sentimos assim. Fazendo a obra, caminhando, e acontece algo que tira o nosso ânimo. Algo que muitas vezes nos parece injusto. Mas Deus tem os seus propósitos, amém? Deus tem os seus projetos, amém? Então não se importe o caminho que Deus te colocou. Não importe por onde você está andando. Não importe a circunstância. Deus quer fazer uma obra através da sua vida. Amém? Versículo 23. E depois de lhe darem muitos açoites, e lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda segurança. E este, versículo 24, recebendo tal ordem, levou para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Vejo muito Satanás nessa situação, porque não era uma prisão comum. Eram 2 homens desarmados. Eram 2 homens que não ofereciam resistência nenhuma. Foram presos, açoitados. Não satisfeitos, foi ordenado que lhe prendesse com toda a segurança. Além da segurança, botaram ele no cárcere interior, que era o cárcere mais profundo. As prisões eram feitas em cavernas. E prenderam seus pés e suas mãos com um tronco. Eram uns troncos só, com buracos, onde prendia pernas e mãos. Você imagina a prisão em que Paulo e Silas estavam. Você imagina onde eles estavam trancados. Você vê como todo esse andamento da prisão de Paulo foi acrescentado dores por causa da grande obra que eles estavam fazendo naquele lugar. Eles estavam pagando o preço por estar servindo a Deus. Muitas vezes nós reclamamos de cansaço, que não aguentamos mais, que muitas vezes não dá mais para mim, isso não é mais para mim. E quando eu vejo a vida de Paulo, o que ele passou, e agora era para ele estar inconformado, porque eu estou fazendo a obra e agora eu estou preso, é isso que eu ganho por fazer a obra de Deus? Ficar preso num local e ser como se não bastasse no último cárcere. Preso com meus pés e minhas mãos. O que queriam fazer com Paulo? O que Satanás queria fazer era acabar com aquela obra. Encerrar aquilo que estava acabando de crescer, aquilo que estava dando crescimento, aquilo que estava prosperando. É isso que Satanás estava fazendo. É isso que Satanás está querendo. E Satanás também não mudou. Ele continua querendo paralisar a obra de Deus. Nem que para isso ele tem que prender pés e mãos. Nem para isso ele tem que pegar alguns e guardar no cárcere interior. Mas eles escolheram as pessoas erradas. Escolheram Paulo e Silas. Homens de Deus, amém? Homens que não iriam retroceder. Homens que a prisão não iria segurar, nós vamos ver mais à frente. Homens que os troncos também não poderiam prender. Porque a prisão física não podia prender aqueles homens. Vocês entendem? Que era muito mais do que homens presos. Ali era uma tentativa de impedir o Espírito Santo de agir. Isso era impossível. E aqueles homens pensaram que ali estavam prendendo o Espírito Santo. Aqui eu prendo, acabou a obra. Não podem mais perturbar a cidade. Acabou. Mas ele não estava só prendendo Paulo e Silas, não.
Eles estavam querendo prender ao Espírito Santo. Isso é impossível. Amém? Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. Olha, eu não sei quanto a você, mas aqueles homens eram tão diferentes que eles estavam presos. Olha, você imagina uma prisão hoje no Rio de Janeiro, como é que é? É um local confortável? Não é. Imagine a prisão daquela época. Não tinha luz elétrica. Não tinha aquecimento ou ar-condicionado, seja frio ou seja calor. Não tinha esgotamento sanitário. Não tinha detetização. Você pode ver a quantidade de animais que deviam viver ali naquele lugar. A quantidade de sujeira. O frio, açoitados, com certeza sangrando muito. Eles tomam uma decisão. Olha, eu estou preso aqui, eu e o Silas. E agora nós vamos orar. E mais do que orar, naquele momento também eles começam a louvar a Deus, louvar e elogiar a Deus. Olha a diferença de Paulo e Silas para nós. No meio da dificuldade eles oram, mas além de orar, louvavam a Deus, elogiavam a Deus pelos seus grandes feitos. Muitas vezes a gente não faz isso. Quando Deus nos coloca em situação adversa, nós começamos a ir contra Deus. Largo tudo. Não faço mais isso. Para que eu faço isso se eu não sou respeitado? Temos que aprender com Paulo. Temos que aprender com Silas. Amém? A no meio do sofrimento não largar a obra. Saber que estamos sofrendo sim, mas Deus é fiel e confiar nele. No meio de uma prisão, orar a Deus, louvar a Deus. Era isso que eles faziam. Só que aquele orar, aquele louvar, assim também como aquela mulher endemoniada chegava até eles e começava uma grande batalha espiritual, aquele louvor, aquela oração também era arma espiritual. Estava na guerra, na prisão, aqueles dois homens estavam guerreando em louvor e adoração. Em Efésios 6 fala as nossas armas espirituais. Se capacite com as armas espirituais que Deus nos deu. Não é contra sangue, contra carne. Potestades, principados e dominadores desse mundo. Lutamos nas regiões celestiais. Amém? É com oração. E Paulo e Silas naquele lugar oravam e louvavam a Deus. Meu irmão, de antemão, sem que você leia, vai acontecer alguma coisa. Se ele está louvando, se o homem de Deus está louvando, está orando a Deus, vai acontecer alguma coisa. Vai mudar contexto, vai mudar a situação, vai ter que haver transformação, e vai haver. Amém? Versículo 26. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O que acontece é uma coisa muito simples. Paulo orava naquela prisão, louvava a Deus naquela prisão, e de repente tudo piora. Veio um terremoto. Ele já estava preso, só que agora aparece um terremoto. Imagina a situação de Paulo. Louva a Deus, ora a Deus, Deus me liberta. Na Bíblia não fala que ele pedia isso, amém? Ele estava apenas louvando a Deus e orando. Louvando a Deus, orando, e de repente Deus faz um milagre, Deus manda um terremoto. Se já estava mais ou menos. Agora com o terremoto ficou melhor ainda. Amém? Quantas vezes aconteceu isso com você, minha irmã? Aconteceu isso com você, meu irmão? Você orando a Deus, pedindo algo, e Deus manda um milagre? Não, manda terremoto. Treme os alicerces, as estruturas, mas o culpado muitas vezes somos nós, porque nós pedimos, até louvamos assim, muda a minha estrutura. Você sabe o que está louvando? Muda a tua estrutura. Você está querendo isso mesmo? Você quer que Deus mexa na tua estrutura? Mexa no teu alicerce? É isso que você está louvando? É isso que você quer? Deus faz.
mudar a estrutura. Mexer com a estrutura. Mexer com o alicerce. Mexer com aquilo que te sustenta. Poucas pessoas querem. Muitos louvam, poucos querem. E quando chega na nossa vida, quando nós pedimos para mudar minha estrutura, muda meu alicerce, entra na minha vida, aí quando chega, Senhor, por que tu fazes isso comigo? Olha o que eu tenho passado. Foi você que pediu. Muda a tua estrutura. Mas ele muda. E olha, se é para mudar para melhor. Amém? E é isso que estava acontecendo. Aquele terremoto todo, no primeiro momento, creio eu, conjecturando, Paulo e Silas, meu Deus, vai cair, vai derrubar tudo, vamos morrer. E Paulo e Silas olha para as cadeias, olha para o tronco, olha para as portas. Está tudo aberto. Deus tem porta aberta para você. Deus quer quebrar cadeias na sua vida. Deus vai mandar terremoto sim, talvez sua vida seja um terremoto, tudo revirado, mas no meio desse terremoto, Deus quer operar na sua vida, mudar a tua estrutura, quebrar as cadeias, abrir as portas do que te aprisiona. Amém? Versículo 29. Então, para aqui, esse então, vai aparecer agora o terceiro personagem. Então, o carcereiro, versículo 29, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente trêmulo, prostrando-se diante de Paulo e Silas. Versículo 30. Depois, trazendo-os para fora, diz: Senhor, o que devo ser feito, o que devo fazer para ser salvo? Aquele homem, ele não se prostrou aos pés de Paulo e Silas. Senhor, eu quero me converter. É hoje. Aproveitando o terremoto que está aqui, porta abriu mesmo. Quero me converter. É agora. Ele era responsável por todos os presos. Ele era responsável por aquela prisão. Não cumprindo, ou melhor, falhando na sua missão, aquele carcereiro tinha uma sentença de morte sobre a sua vida. Aquele carcereiro estava condenado à morte, porque não cumpriu aquilo que foi ordenado. E ele chega a Paulo e diz: o que eu faço para ser salvo? Paulo e Silas não viam a prisão física. Eles viam a prisão espiritual que aquele carcereiro também estava sofrendo. Tudo que estava acontecendo, tudo que aconteceu, foi para que aquele carcereiro fosse atingido. Deus move situações de maneira tão grande, às vezes para salvar uma pessoa, e essa uma pessoa nós não damos valor. Deus move, Deus faz, Deus manda um terremoto, Deus, muitas vezes, a circunstância prendeu Paulo para aquele carcereiro ouvir louvores e oração a Deus, porque a Bíblia fala que todos ouviram. Versículo 32. E lhe pregavam a palavra de Deus, e a todos da sua casa. Paulo e Silas chega para aquele carcereiro que queria uma salvação física e prega a palavra. Irmão, Paulo tinha uma outra visão. Amém? Não é à toa que no caminho de Damasco ele ficou cego para recobrar a visão. Porque aquela visão antiga ele já não tinha mais. Ele tinha uma outra visão. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes vergões e açoites, e a seguir foi batizado, e todos os seus. Posso ouvir um glória a Deus? Aquele carcereiro se converteu genuinamente numa pequena atitude. Ele lavava as feridas de Paulo e Silas. Irmão, isso é fruto de conversão. Ele lavava as feridas daquele que ele prendeu. Você entende que aquele homem mudou? Você não entende que ele não mudou porque ele se prostrou e queria uma salvação física? Por essa pequena atitude eu noto, houve conversão sim. Porque agora ele não tem mais medo do que vai acontecer com a vida dele.
Ele ouve a palavra, ouve as orações, ouve louvor. E mais do que isso, dentro da sua casa. Versículo 34. Então, levando para a sua própria casa, olha o risco que aquele homem estava correndo, ele levou para a sua própria casa 2 prisioneiros. Lhes pôs à mesa e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Não era porque estava salvo, não é porque estava liberto, não é porque não tinha morrido, é porque ele estava crendo em Deus. Amém? Alegremos, nós cremos em Deus, mas tem pessoas que não creem. Isso não pode nos alegrar. Já estamos encerrando. Vou chamar o louvor. Quero que você fique de pé, se possível. Versículo 31. A chave para toda essa conversão, para toda essa transformação, para tudo isso que aconteceu. Olha, muitos teólogos, muitos estudiosos da Bíblia vão falar que essa frase não era para você. Não é para mim. Era específica para o carcereiro. Mas quando eu vejo Paulo e Silas pregando a palavra, e através daquela pregação da palavra houve transformação, e através da transformação do carcereiro houve transformação na sua casa. Me desculpe os historiadores, me desculpe os teólogos, mas essa palavra para mim sim. Porque eu me vejo muitas vezes como aquele carcereiro. Quando eu encontro Jesus, eu não entendo direito. Eu quero salvar minha vida física, eu quero fugir do inferno. Mas a minha alegria, logo depois, é entender que hoje eu creio num Cristo que vive eternamente. Num Deus que morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Num Cristo que entregou a sua vida por mim, por você, por cada um de nós. Esse é o Cristo que nós vivemos agora, com uma nova visão. E no versículo 31 diz assim a palavra. Responderam-lhe, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Profetizo sobre a tua vida. Crê no Senhor Jesus, você já crê, amém? Tua casa será alcançada. Deus vai entrar na tua casa. Vai ser pregada a palavra. Através da tua crença, através do teu louvor, através da tua oração. Cadeias vão se quebrar. Estruturas vão se romper. Contextos vão mudar. E haverá conversão. Vamos louvar a Deus. Vamos fazer com Paulo e Silas essa noite, amém? Estou aqui na tua casa, preciso ouvir tua voz. Aos teus pés me lanço agora. Eu sei que tu podes curar. Eu trago a cicatriz de alguém que tanto errou, mas tentou acertar. Eu tentei acertar. Sei que hoje é o meu dia, então decidi que eu não vou mais chorar. Muda minha vida, muda minha sorte. Preciso de uma chance do teu favor. Tu tens o remédio pra minha alma. Preciso de um milagre hoje, Senhor. Não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Deus, eu vou te tocar, custe o que custar. Deus meu, não vou sair daqui enquanto não me abençoar. Deus meu, eu vou te tocar, custe o que custar.
Senhor, entra com providência na casa do meu irmão, da minha irmã. Senhor, muda o contexto, muda a estrutura sim, Senhor. Por mais que doa, por mais que machuque. Senhor, em nome de Jesus, entra nesta casa, Pai. Limpa esta casa, purifica esta casa. Senhor, precisamos da Tua presença. Senhor, em nome de Jesus, possamos louvar, que possamos Te adorar, que possamos orar no momento da dificuldade. Que não venhamos fechar nosso coração quando a dificuldade chegar, quando o problema chegar, quando a doença chegar. Senhor, Pai, não importa a circunstância, não importa a situação que eu esteja, não importa a minha situação financeira, não importa a minha situação sentimental, não importa, Pai, o problema, não importa a doença, Pai. Em nome de Jesus, eu creio num Deus vivo que cura, que liberta, que salva. Um Deus que não muda. Um Deus que vai no profundo. Um Deus que cura. Senhor, se há alguém doente aqui, se há uma palavra contrária, se há uma sentença, se há um diagnóstico, nós cancelamos em nome de Jesus. Senhor, se tem alguém passando por problema financeiro, se tem alguém passando momento difícil de aperto, Senhor, em nome de Jesus, cancela essa dívida, Senhor. Senhor, corta as cadeias. Pai, abre as portas, Senhor. Principalmente aquela porta que muitos falam que não vai ter jeito, que não vai abrir. Senhor, eu creio, Senhor. Senhor, aquela sentença, aquilo que está preso, Senhor, eu não sei o que é, mas Tu sabes. Senhor, em nome de Jesus, vai. Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos, entra nesta causa. Senhor, espírito de prostituição, espírito de droga, Senhor, caia por terra agora em nome de Jesus. Espírito demoníaco, espírito de miséria. Senhor, nós damos uma ordem no mundo espiritual, e tudo que nós ligarmos na terra está ligado no céu. Nós desligamos todo o poder de Satanás nas vidas dos nossos irmãos. Senhor, muda a nossa vida. Mexe a nossa estrutura. Nem que para isso tenha que vir um terremoto. Mas, Senhor, age em nossas vidas. Nós precisamos. Em nome de Jesus. Se você crê, aplauda o Senhor Jesus. Glória a Deus. Ainda de olhos fechados, ainda em oração. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou o Senhor Jesus como único ser suficiente Salvador, alguém que não teve a oportunidade de crer no Senhor Jesus, o Espírito Santo fala com você esta noite. Crê no Senhor Jesus, será salvo toda a tua casa. Tua casa precisa ser salva, mas isso precisa passar por você. Basta você levantar sua mão. Deus quer quebrar cadeias esta noite. Deus quer abrir portas, mas para isso Ele precisa que você creia. Crê somente. Tem alguém aqui para Jesus? Amém. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, cremos no Teu poder. Senhor, eu creio que cadeias foram quebradas esta noite. Eu creio que também que o Senhor tem aberto portas. Senhor, que possamos crer que nossa vitória vai chegar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor Jesus. Amém.